Aqui, Márcio Alexandre, e mais um vídeo curto introdutório sobre o nosso movimento internacional. Dessa vez, dando uma ideia mais sobre mim. Quem sou eu? Quem é o líder do movimento, Márcio Alexandre? E por que ele criou o movimento? Eu já dei uma ideia disso, já falei um pouco sobre isso no primeiro vídeo, sobre a origem do nosso movimento. Aqui eu vou falar um pouquinho mais e dizer como é que eu me posiciono nas mídias sociais, a questão do dentro do movimento internacional. Márcio Alexandre, eu tenho 48 anos, nasci em Fortaleza, no Ceará. Ano que vem, estamos dia 28 de dezembro de 2024. Em 2025 faço 49 anos e sempre gostei dessa parte holística de meditação, espiritualidade. Passei 20 anos com depressão, transtorno obsessivo compulsivo, mente muito dispersa, eu tinha muita procrastinação também, baixa autoestima, inseguranças, medos, bloqueios. Mesmo assim, eu consegui durante toda a minha vida ser funcional. Ou seja, mesmo com esses problemas de saúde mental, emocional, baixa autoestima, eu consegui sempre fazer cursos, faculdade, trabalhar, estagiar, viajei, me formei em direito, fui advogado por 14 anos. Foi o único vestibular, hoje nem tem vestibular, né, praticamente, mas na época, em 94, foi o único vestibular que fiz na minha vida para direito na UFC, Universidade Federal do Ceará. E já era muito concorrido na época. E eu passei de primeira. Depois me formei, fui advogado por 14 anos. E como eu já falava inglês desde 1996, fiz inglês, francês e alemão nas casas de cultura da Universidade Federal do Ceará, fora outros idiomas que eu estudei autodidata depois, como hebraico bíblico, espanhol, russo, esperanto, etc. Eu consegui ter vários clientes estrangeiros. Só que por conta da depressão, ansiedade, desânimos, eu tinha uma péssima qualidade de vida, muita dificuldade de me levantar pelas manhãs, fazia muita coisa de última hora e tinha, não tinha tanta realização como eu poderia ter, e era muito desorganizado, muito bagunçado, e mesmo assim eu conseguia fazer as coisas, muitas vezes de última hora, debaixo de muito estresse e ansiedade, com a mente empolvorosa, com muito pensamento, mas eu conseguia fazer as coisas. E é horrível. E a partir de 2001, quando eu descobri um livro chamado Espiritualidade Essencial, de um psiquiatra PhD, Roger Walsh, que estudou tradições espirituais e práticas dessas tradições, como a meditação, a partir de um olhar científico. Foi a partir desse livro, em 2001, que eu comecei a me voltar mais para a espiritualidade e a meditação. No livro tem várias práticas. E foi uma, digamos assim, uma maratona, digamos. A partir de mim, e fazendo curso, a partir de 2004, fazendo vários cursos de programação neurolinguística, coaching, o coach raiz, não esse coaching de espetáculo que tem por aí, que acabou com a profissão do coach. Coach mesmo ajuda a pessoa com metas e objetivos, o coach raiz, né? Aí eu fiz cursos de coaching, hipnoterapia, reiki, cura energética, inteligência emocional, para me autoconhecer e poder vencer, vencer com a meditação e tudo mais, a depressão, a ansiedade, baixa autoestima, desânimo. Eu roía a unha, era horrível também. Enfim. E a partir de 2010, eu comecei a acertar na meditação. E aí eu comecei a partir de 2011 ser terapeuta holístico, atender pessoas, comecei a melhorar bastante também. Sendo que em 2017 eu fiz uma cicloviagem para a Europa durante 96 dias.
Portugal e Espanha, porque eu queria conhecer o mundo. Eu sou ariano, eu gosto de atividades, gosto de coisas diferentes. Eu queria conhecer o mundo. E aí eu fiz essa cicloviagem, mas quando eu estava para ir para sul da Espanha, para Marrocos, na África, eu estava com uma forte dor no peito. Porque eu me excedi demais no pedal na Espanha. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Me excedi mais de 1.100 quilômetros ou 1.200 quilômetros só na Espanha. Me excedendo demais, a bicicleta pesada. E a Espanha tem muitas montanhas. Sobe, desce, muito altas. Lindas, né, lá. Mas enfim, aí eu tive que voltar para o Brasil. Quando eu voltei, 3 semanas depois, em 2017. Minha mãe tem um AVC, um acidente vascular cerebral. E eu estava aqui em casa na hora. Eram 2 da manhã, dia 4 de junho de 2017, um domingo. E eu estava aqui embaixo, meus irmãos estavam dormindo na parte de cima da casa. E eu estava assistindo um documentário sobre as pirâmides no meu notebook, 2 da manhã, quando eu percebo a luz do quarto da minha mãe aceso. 2 da manhã não era costume o quarto, a luz do quarto da mãe tá ligada. E ela com a vozinha pedindo socorro, Márcio, e tal. Eu fui lá, ela estava caída, nua no chão. Eu estranhei. Eu ajudei a sentar e ela estava com uma parte, o lado esquerdo fraco e sem falar direito. Eu chamei meus irmãos e o meu irmão é médico, já era médico à época, otorrinolaringologista em 2017, e minha irmã trabalha em hospital. Na época já trabalhava em hospital, com atendimentos. Então, os dois já têm vivência com médicos, questões de saúde, essas coisas. Eu chamei meus irmãos, eles identificaram na hora que minha mãe estava tendo AVC. Aí levaram às pressas ao UTI. Passou depois 15 dias na UTI, foi desafiante. Depois veio. Quando você está nessa questão e não sabe nem o que é AVC, você não sabe se ela vai ficar boa rápido, se vai demorar. Enfim, resumindo, hoje, 28 de dezembro de 2024, minha mãe ainda está em recuperação, em reabilitação física e fonoaudiológica do AVC. Tem 80 anos, está lúcida, mas requer cuidados. Ela não consegue ainda andar sozinha. 7 anos e meio depois. E isso fez com que eu tivesse que abandonar todas as minhas atividades na época, 2017, meus planos de voltar a viajar, ensinar, gravar vídeos para a internet, que eu já gravava vídeos, eu ensinava, eu era terapeuta também, eu também já era professor de inglês acelerado. E também já era terapeuta, praticava minha meditação, gostava de viajar, tive que abandonar tudo isso para ajudar minha mãe em casa. Duas sobrinhas pequenas, a casa, foi muito desgastante durante anos, sem eu ter qualidade de vida, sem eu ter dinheiro para ajudar minha mãe e nem para mim, sem trabalhar, sem ganhar um centavo, dependendo total e completamente da minha família, não sabendo quando minha mãe ia ficar boa ou não, tudo uma incógnita. Depois de 4 anos, e com a pandemia no meio ainda mais, eu comecei progressivamente a voltar a trabalhar com alguns serviços, umas aulas, uns bicos. E quando foi do ano passado, 2023, eu estava com energia muito baixa, sem fazer exercício de físico direito, sem sair direito, sem ter qualidade de vida, muito em casa, em casa, em casa. E eu consegui mesmo assim vencer a depressão. Eu comecei um tratamento de reposição hormonal, porque depois de uma idade, os hormônios da gente dão uma baixa testosterona. Eu comecei essa reposição hormonal ao passo que eu voltei a comprar uma bicicleta.
Passei 6 anos e meio sem ter a bicicleta de novo, quando voltei da Europa. Aí, ano passado, 2023, final de 2023, comecei a reposição hormonal, comprei a bicicleta em novembro, comecei a voltar a fazer exercício físico, comecei a melhorar, mas a minha energia, eu estava sem energia. E quando foi neste ano 2024, eu tive um grande avanço em vários aspectos da vida que culminaram nos últimos meses de 2024, de setembro para cá, em estruturar essa ideia do movimento internacional. Comecei a fazer vários vídeos novamente. Já tinha feito vídeos até ano passado, mas nesse ano e ainda mais, com a ajuda da inteligência artificial, porque desde março eu descobri para valer o poder da IA, da IA como um todo, em especial o Chat GPT, é o que eu uso mais. Mas tem o Gemini da Google, Claude, o Llama da Meta e tantos outros, tem as chinesas também. Mas eu descobri o poder da IA, inteligência artificial, para lhe ajudar na sua carreira, nos negócios, nos projetos. E desde então eu tenho usado intensamente a IA. Nesse ano, feito várias lives. Com 5 anos e meio ainda dei aula de inglês para um projeto da Prefeitura de Fortaleza aqui, o que me fez pedalar mais e mais da casa para o trabalho. Depois eu deixei para focar só no movimento. E veio a ideia do movimento internacional. Ou seja, nesse ano de 2024, inúmeras coisas me deram um novo ânimo de vida, um novo recomeço depois de 7 anos e meio cuidando da minha mãe. E agora focando mais e mais no movimento internacional. Deixa sua luz brilhar para além. Os 7 anos e meio últimos foram os mais desafiantes da minha vida. Muitas vezes sem ganhar dinheiro, sem viajar, sem sair direito, sem ter vida social, relacionamento amoroso, nada disso. Muitas vezes enfurnado em casa cuidando da minha mãe, de duas sobrinhas da casa e de outras questões familiares desafiantes com outras pessoas do meu convívio aqui. Mas eu posso dizer, foi os anos mais difíceis da minha vida, mas os anos que eu mais melhorei como ser humano. Financeiramente, eu não tive quase nenhum ganho assim, pouco, só um bico aqui e acolá nos últimos anos. Mas eu melhorei demais emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Eu comigo mesmo, eu com minha mãe, eu com minha família. E posso dizer que no final das contas, foi uma bênção enorme para trabalhar o meu interior. E uma das coisas que me ajudaram nesses 7 anos e meio a evitar que eu caísse em depressão profunda, uma ansiedade profunda, para que eu estivesse melhorando, inclusive, foi a meditação. E as técnicas de cura energética que eu já aplicava em mim antes de 2017, em vários clientes que eu já também ajudei, até com depressão e tudo mais, antes de 2017. Ou seja, o que eu já estava fazendo antes, em mim e outras pessoas, me ajudaram nesses últimos 7 anos e meio, que eu mais precisei de trabalho mental e emocional, me ajudaram em mim a melhorar, eu comigo mesmo e eu com minha família, e estar aqui agora com a ideia do movimento internacional. Então, eu sei o que é passar por ansiedade, depressão, questões de saúde mental desafiantes comigo, com outras pessoas da família, e trabalhar o mental e emocional para poder superar. E é o que eu digo, se a tua vida tá uma droga, tá uma porcaria, mesmo que você tenha dinheiro, realizações, etc., mas sente um vazio e tem questões até de sua família que não vai bem, ou da saúde. O que eu aconselho é o seguinte, ou se tem vários problemas financeiros também, de saúde, família, tudo junto, se a pessoa trabalha o mental e emocional, no mínimo, para estabilizar o mental, para estabilizar o emocional, isso já vai dar um centramento mental para ela saber o que fazer para superar os problemas.
Não adianta ter os problemas e a pessoa continua muito ansiosa, preocupada, para lá e para cá, a mente não para, preocupada o tempo todo. Pode até resolver os problemas, mas há muito custo mental e emocional. E eu pude trabalhar muito meu mental e emocional nesses últimos anos, meditando muito, lendo também muito, buscando muito autoconhecimento, para estar aqui agora, dizer, eu passei por isso, eu posso lhe ajudar mais ainda. Mais ainda, se você tem ansiedade, estresse, depressão, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de deficiência da atenção, medos, angústias, bloqueios, preocupações inúmeras com mãe doente, contas a pagar, filhos, etc., eu posso lhe ajudar para ter essa estabilização ou estabilidade maior, mental e emocional, para saber o que fazer para lidar e superar os problemas. Eu sou prova viva. E por isso que eu digo, sou Márcio Alexandre, mentor de meditação, daqueles que deixam sua luz brilhar para ir além. E é além da ansiedade, além dos medos e das limitações, além no amor, no autoconhecimento e nas realizações, e além na luz infinita do universo. Estou aqui para lhe ajudar. E no próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre a nossa empresa e o que é o termo COA 42. Vamos além 42. Mente radiante sempre. Até o próximo vídeo.